todos que nos acompanham em suas casas na manhã desse domingo. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, sobre a sua família. Estamos começando nesse domingo nosso culto matinal, que tem como tema uma igreja liderada biblicamente. Uma igreja liderada biblicamente vive com santidade diante do Deus Santo. E para iniciarmos então, queria que você abrisse sua Bíblia ou acompanhasse a leitura, que faremos de Isaías capítulo 12, um convite para que todos louvem ao Santo Deus. Isaías capítulo 12 diz assim: Orarás naquele dia, graças te dou, ó Senhor, porque ainda que tiraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolas. Eis que Deus é a minha salvação, confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico, Ele se tornou a minha salvação. Vós com alegria tirareis água das fontes da salvação. Direis naquele dia, dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos. Relembrai que é excelso o seu nome, cantai louvores ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Saiba-se isto em toda a terra. Exulta e jubila, ó habitante de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. Amém. Estamos reunidos para adorar ao Santo Deus. E uma igreja liderada biblicamente, ela vive com santidade diante desse Deus Santo. Vamos entoar nesse momento um hino de louvor ao nosso Deus, que declara que Santo, Santo, Santo é o Senhor. E logo após o presbítero Lázaro estará nos conduzindo a Deus em oração. Cantemos ao Senhor. Santo, 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 Deus onipotente, louvam nossas vozes teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, és Deus triuno, excelso Criador. Santo, 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 nós os pecadores não podemos ver tua glória sem temor. Tu somente és santo, só tu és perfeito, Deus soberano e imenso em teu amor. Santo, 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 todos os remidos, juntos com os anjos, proclamam teu louvor. Antes de formar-se o firmamento e a terra, eras e sempre és, e hás de ser, Senhor. Santo, 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 Deus onipotente, tuas obras louvam teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, Deus soberano, excelso Criador. Amém. Oremos. Senhor Deus e Pai, te louvamos, ó meu Deus, te louvamos porque o Senhor é santo, porque o Senhor é bom,
e porque a tua misericórdia, meu Deus, dura para sempre, meu Deus, e temos experimentado dessa bondade e dessa misericórdia, Deus. Te louvamos, ó Deus, pela tua graça, pela salvação em Cristo Jesus. E neste momento, ó Pai, esta manhã estamos reunidos, meu Deus, ainda que virtualmente, ó Pai, para prestar culto ao Senhor, para te exaltar o nome, para dedicar, meu Deus, nosso tempo ao Senhor, no dia do Senhor. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor conduza esse culto, meu Deus, que possamos meditar em todas as músicas que entoaremos, em todos a porção da palavra que leremos, meu Deus, e a instrução vinda do Senhor através do pregador, ó Pai. Que o Senhor nos sustente, que o Senhor nos dê discernimento e entendimento, ó meu Deus, para vivermos conforme a Tua palavra. E também, ó Deus, para termos um coração que louva, que tem um sentimento de agradecimento ao Senhor por tudo que tens feito em nossas vidas, ó Deus. É assim que oramos, agradecidos no nome de Jesus. Amém. Uma igreja liderada biblicamente possui homens valorosos à testa da igreja. 2 Samuel 23, versículos 8 a 17. Acompanhe a leitura que farei desse texto. 2 Samuel, capítulo 23, versículos de 8 a 17. Diz assim a palavra: São estes os nomes dos valentes de Davi: Josebe-Basebete, filho de Taquemone, o principal de 3. Este brandiu a sua lança contra 800 e os feriu de uma vez. Depois dele, Eleazar, filho de Dodô, filho de Aoi, entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando desafiaram os filisteus ali reunidos para a peleja. Quando já haviam retirado os filhos de Israel, ele se levantou e feriu os filisteus, até lhe cansar a mão e ficar pegada a espada. Naquele dia, o Senhor efetuou grande livramento, e o povo voltou para onde Eleazar estava, somente para tomar os despojos. Depois dele, Sama, filho de Agé, o Aratita, quando os filisteus se ajuntaram em Lei, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugia de diante dos filisteus. Pôs-se Sama no meio daquele terreno e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor efetuou grande livramento. Também 3 dos 30 cabeças desceram, e no tempo da cega foram ter com Davi a caverna de Adulão, e uma tropa de filisteus se acampara no vale dos Refaíns. Davi estava na fortaleza e a guarnição dos filisteus em Belém. Suspirou Davi e disse: Quem me dera beber água do poço que está junto à porta de Belém. Então, aqueles 3 valentes romperam pelo acampamento dos filisteus e tiraram água do poço junto à porta de Belém, e tomaram-na, e a deram e a levaram a Davi. E ele não a quis beber, porém a derramou como libação ao Senhor. E disse: Longe de mim, ó Senhor, fazer tal coisa. Beberia eu o sangue dos homens que lá foram, com perigo de sua vida? De maneira que não a quis beber. São estas as coisas que fizeram os 3 valentes. Vamos ter agora um momento de oração pastoral. Vamos orar. Nesse momento, estamos a uma semana da eleição para presbíteros aqui na nossa igreja, e das nossas petições é exatamente para que Deus nos abençoe, para que possamos ser uma igreja liderada biblicamente, com homens valorosos à testa, assim como Davi tinha esses grandes homens, esses valorosos varões valentes, que estavam sempre prontos a guerrear. Que Deus também nos dê homens fortes, homens dedicados, homens que se dediquem a esse serviço. No próximo domingo, então, vamos ter assembleia na nossa igreja, e nós vamos orar por isso.
Também vamos aproveitar para interceder. Muitas pessoas têm nos procurado, tanto pelos canais da internet, como pessoalmente ou por outras mídias, pedindo oração por suas famílias, por pessoas enfermas. E nós vamos nesse momento interceder. Feche seus olhos agora. Concentre-se em coisas de valor eterno. Afinal, Deus deseja ouvir a voz do seu povo, o clamor do seu povo em tempos de angústia. Bondoso Deus, nós queremos nesse instante suplicar que o Senhor nos conceda a graça de termos homens valorosos à testa da nossa igreja. E desde já que o Senhor venha inclinar o coração dos membros dessa igreja local, quando vão ter a nobre tarefa, o direito e o dever de escolherem 4 presbíteros. Rogamos que o Senhor conduza todo esse processo e que redunde todo ele em glórias ao teu santo nome. Também oramos pelo nosso país, ó Deus, pois desejamos muito ter homens valorosos à testa da nossa nação, à testa dos nossos estados, de nossas cidades, pessoas valorosas que estejam levantadas por ti para trabalhar pelo bem do teu povo. Que o Senhor abençoe o nosso presidente da República, que o Senhor abençoe os nossos governadores e todas as suas equipes de governo. Também nesse período que se aproximam eleições para o ano que vem, nós oramos para que o Senhor tenha misericórdia de nós. E queiras, ó Deus, abençoar as nossas cidades com autoridades, lideranças valorosas. Também rogamos, ó Deus, pela família, que tem sido alvo constante dos ataques do inferno. Ó Deus, sustenta as nossas famílias, aquelas famílias que estão se desfazendo, que o Senhor venha restaurá-las. As famílias que estão de pé, o Senhor continue sustentando-as. Aqueles que estão pensando em constituir família, o Senhor venha abençoá-los, para que nós possamos ter uma sociedade forjada por famílias bem constituídas, de acordo com os princípios da Tua Palavra. Também oramos, ó Deus, por pessoas que estão em seus leitos dos hospitais, sofrendo por causa da Covid-19, mas também por uma série de outras doenças que afligem as nações. Nós rogamos, tem misericórdia de nós, ajude-nos, ó Deus, e abençoe as pessoas que estão enfermas para que possam ser recuperadas. Oramos rogando isso, ó Deus. E mesmo em meio às adversidades que passamos, nós queremos tributar a Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Que a bênção do Senhor esteja sobre o Teu povo, sobre a Tua igreja, a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar a Deus nesse momento com 2 cânticos de louvor ao Senhor. Eu sou o Senhor, Rei de Israel, Santo Redentor, começo e o fim. Sou o Criador, o verdadeiro Deus. Eu sou a cura, sou o poder. Eu sou o Amém, a estrela da manhã. Eu morri na cruz, trouxe salvação. Conheço a tua dor e ouço teu clamor. E minha destra não falhará. Não há o que temer, contigo eu estou. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Te fortalecerei, te sustentarei com minha mão. Eu serei fiel.
Eu sou o Senhor, Rei de Israel, Santo Redentor, começo e o fim. Sou o Criador, o verdadeiro Deus. Eu sou a cura, sou o poder. Eu sou o Amém, a estrela da manhã. Eu morri na cruz, trouxe salvação. Conheço a tua dor e ouço teu clamor. E minha destra não falhará. Não há o que temer, contigo eu estou. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Te fortalecerei, te sustentarei com minha mão. Eu serei fiel, não há o que temer, contigo eu estou. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Te fortalecerei, te sustentarei com minha mão. Eu serei fiel. De todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. E a nós só nos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, e a vida no teu altar pra teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus, presente. Bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Uma igreja liderada biblicamente tem presbíteros qualificados para cuidar do rebanho. Antes de ouvirmos a pregação da palavra, vamos ter um momento de oração pelas nossas crianças. Oremos. Grandioso Deus e Pai que está nos céus, mais uma vez, ó Pai, estamos em Tua presença, ó meu Deus, para pedir nesse momento, ó Pai, pelas nossas crianças, ó Deus. Pedir que o Senhor as abençoe, para que o Senhor as proteja, meu Deus, para que o Senhor, meu Deus, abençoe e dê discernimento aos seus pais, ó Deus, no cuidado, na instrução na palavra de Deus, ó meu Deus. E também, ó Pai, queremos pedir
Ó Deus, que elas sejam ministradas também pela palavra de Deus, pela pregação da palavra de Deus, ó meu Deus. Ó Deus, cuida das crianças, livra, ó Deus, de maus ensinamentos, ó meu Deus, de tantas fontes, ó Deus, da internet e televisão, ó Pai. Livra, ó Senhor, das más companhias, ó Deus, e ajuda-os, meu Deus, a firmarem os seus passos na instrução da Tua palavra, meu Deus, desde pequenininhos, ó Deus, para que aprendam e para que também falem para os seus amigos e familiares sobre o amor de Deus. Ó Deus, cuide delas, ó Deus, e ajuda-as, ó Deus. No nome de Jesus é que oramos. Amém. A palavra está com o pastor titular, reverendo Daniel Alves. Meus amados irmãos, vamos meditar na palavra de Deus. Abra sua Bíblia na carta de Paulo a Tito, no capítulo 1. Na semana passada nós iniciamos o estudo aqui nessa perícope, falando sobre as boas obras dos presbíteros. E naquela ocasião eu lembrei que o presbítero, ele foi eleito por Deus para desenvolver algumas funções dentro da igreja. E dentro da Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil, esse presbítero ele é o representante imediato do povo, que foi eleito e ordenado para, juntamente com o pastor da igreja, exercer o governo, a disciplina e zelar pelos interesses da igreja que ele pertence e da denominação que ele acaba sendo ordenado. Compete a esse presbítero, entre outras coisas, levar ao conhecimento do conselho as faltas que ele não puder corrigir por meio de admoestações particulares, ou seja, o presbítero vai chamar a atenção das ovelhas, vai conversar com elas particularmente, e aquilo que ele não conseguir resolver, ele vai levar para o conselho. Segundo, ele deve auxiliar o trabalho do pastor nas suas visitas, ou seja, o pastor vai visitar uma pessoa enferma, vai visitar uma pessoa que está num momento difícil, o presbítero acompanha ele nessas visitas. Além disso, ele deve ser alguém que vai instruir os novos na fé. A pessoa está chegando cheia de dúvida, o presbítero é alguém que vai tirar dúvida dessas pessoas. Também ele vai consolar os aflitos, especialmente nessa época de pandemia, como nós precisamos de homens de Deus que possam ter uma palavra para dirigir ao povo em momentos de aflição. Cuidar da infância, uma preocupação com as crianças da igreja, deve estar nos olhos do presbítero, bem como da juventude. O presbítero deve cuidar dos jovens e adolescentes. Ele também deve orar com os crentes e por eles, ou seja, ele não está perto de ninguém, mas ele gasta tempo orando nominalmente pelos membros da sua igreja e ora com eles também. As reuniões de oração são sempre povoadas pela presença dos presbíteros que estão ali para interceder pelo seu povo. Além disso, é dito também que ele deve informar o pastor dos casos de doenças e aflições, ou seja, o presbítero sabe mais das coisas na igreja do que o pastor, porque ele está vivendo o tempo inteiro no cotidiano das pessoas. E aí então ele vai trazer, pastor, fulano está com um problema assim, pastor, o senhor não sabe, fulano morreu, aconteceu uma situação assim, assim, assim. Ou seja, o presbítero deve ser aquele que vai estar assessorando o pastor da igreja, ou os pastores da igreja, nesses casos de doenças, aflições, crises que abatem o rebanho. Ele vai também participar na distribuição dos elementos da Santa Ceia, vai tomar parte na ordenação de ministros e oficiais e vai representar o conselho da igreja nos outros concílios que estiver sendo designado para isso. Aqui estão as atribuições do presbítero do ponto de vista da nossa Constituição, alguns apontamentos práticos de como ele deve fazer. E dentro de alguns dias nós vamos estar elegendo 4 presbíteros na nossa igreja que deverão desenvolver essas atividades. Contudo, a minha preocupação agora é trazer para vocês uma instrução bíblica sobre as qualificações de um presbítero. A palavra de Deus nos mostra aqui no texto de Tito, eu falei isso na semana passada, que ele fala sobre as obras desse povo, que é um povo exclusivamente de Deus, zeloso de boas obras. Tem as boas obras dos presbíteros, no que eles fazem. Aqueles que não creem são reprovados para toda boa obra. Tem as obras dos pastores, no caso aqui de Tito, que ele deveria se tornar padrão de boas obras.
Também é feito referência às boas obras em relação às autoridades, todos estejam prontos para toda boa obra. Também sejam solícitos na prática de boas obras. A igreja deve, inclusive, distinguir-se em suas boas obras a favor dos necessitados, a fim de que eles não se tornassem infrutíferos. Então, na semana passada, eu comecei a desenvolver aqui que o apóstolo Paulo entende que quando ele coloca presbíteros naquela cidade, ele deixa em ordem as coisas que estão faltando. Para deixar uma igreja organizada, estruturada, não basta ter um prédio, nem é necessário ter um prédio em seu nome, com a documentação em dia, mas é preciso ter um presbítero. Mais que um presbítero, dentro da igreja presbiteriana, pelo menos 2 presbíteros, que sejam homens que vão se preocupar com aquele rebanho. Então, nós vimos aqui as primeiras qualificações desse homem, e eu fiz uma diferença entre qualificação e capacitação. Qualificação diz respeito àquilo que Cristo fez em sua vida, transformando o seu caráter, moldando sua vida, e a gente percebe os frutos disso. Capacitação diz respeito àquilo que você não sabia fazer e que aprendeu agora. Como, por exemplo, pastor, nunca fui fazer uma visita no hospital, como é que é? Então, daqui a pouco você leva essa pessoa junto com você umas 2, 3 vezes, ele já vai fazer, porque o coração dele quer fazer aquilo. E você vai... Como é que eu lido numa situação como essa? Então você capacita. Quando a gente manda os nossos aspirantes ao Sagrado Ministério para o seminário não forma o pastor, ele capacita os vocacionados. Aqueles que já têm as qualificações bíblicas precisam agora de uma capacitação, e aí vão receber por meio de curso. Agora, qualificação, não tem curso na terra que faça isso, a não ser a palavra de Deus operando mediante o seu Espírito Santo em nossos corações. Aí essas qualificações vêm sobre a vida daqueles que creem. E nós devemos pedir a Deus que nos faça pessoas dessa maneira. Dentre as qualificações para o presbiterato, nós vimos então que ele precisa ser alguém irrepreensível, uma conduta moral ilibada, que não tem nada para poder ninguém falar mal contra ele, que ele demonstre isso dentro da sua casa, na relação marido-esposa, na relação com os filhos, pois o presbítero ele precisa aprender a governar seu próprio lar, para então ter condições de governar a igreja, que é formada de várias outras famílias. Deve viver bem com a sua esposa, porque vai ter momentos que ele vai aconselhar casais também que estão enfrentando situações. E ele precisa ter prudência e sabedoria para desenvolver isso lá. Se ele é um homem crente comprometido com Deus, os valores bíblicos já estão vivendo dentro do seu lar. Então vai poder instruir outros nesse sentido. Vimos também que é indispensável para esse homem ser irrepreensível como dispenseiro de Deus. Os dispenseiros devem ser encontrados fiéis. Se alguém vai ministrar alguma coisa sobre a vida de outra pessoa, vai instruir sobre determinada área, aconselhar de alguma maneira, consolar nas aflições, essa pessoa precisa ser irrepreensível. Ele não tem o direito de falar errado, de pegar e dizer, olha meu irmão, é assim, assim, assim. Me recordo aqui de graças a Deus eu não presenciei isso, mas situações reais em que às vezes num velório, a pessoa, está todo mundo lá chorando e não tinha um pastor para ir fazer lá, chamaram um presbítero para dizer, e ele falou, ó irmão, não tenho muito o que dizer nessas horas, mas eu quero dizer uma coisa aqui para vocês, ó. Aquele já morreu e foi para o inferno. Se você não se arrepender, você é o próximo. E deixou aquela mensagem de confrontação no momento que está todo mundo chorando, foi numa infelicidade e tal. O senhor presbítero tem que ser irrepreensível nessas horas. Porque uma palavra que ele der errado, ele pode destruir a vida de alguém. Ele pode, inclusive, motivar alguém a tomar decisões precipitadas, porque esses homens que são os dispenseiros de Deus precisam ser irrepreensíveis. É indispensável que eles sejam irrepreensíveis como dispenseiros de Deus, porque se ele for aconselhar, orientar de alguma forma que não seja bíblica, ele vai trazer grande desgraça sobre todo o rebanho. Infelizmente, isso tem acontecido em vários arraiais por aí. Graças a Deus, a nossa igreja tem um zelo muito grande para com aqueles que vão estar neste ofício
de presbíteros, sejam eles docentes ou regentes, para tentar filtrar o máximo possível, para não deixar que qualquer pessoa mal intencionada venha exercer liderança da igreja. Infelizmente, ainda assim, passa alguns, de vez em quando você ouve um escândalo aqui, outro ali, mas é indispensável. Vimos também que ele não pode ser arrogante, ou seja, ele não deveria ser um homem de nariz empinado, jactancioso, mas ele deveria ser humilde, não irascível, uma pessoa que vive furiosa com tudo e com todos, deveria ser uma pessoa com autocontrole, não dado a nenhum vício, não violento, ou seja, um homem que não é um espancador, briguento por qualquer coisa, e nem um homem com cobiças pecaminosas, cobiçoso de torpe ganância. Até aqui nós vimos semana passada. Agora vamos prosseguir. Verso 8 nos traz mais algumas qualificações para o presbiterato. E todas elas você deve ter diante de si. Quando eu começar a dizer essas coisas, é possível que Deus comece a botar no seu coração algumas pessoas que você conhece da Irmandade. Aí você fala, olha, o pastor pregou aquilo ali e eu só via fulano. Ou às vezes vai ser o contrário. Olha, o pastor falou aquilo ali, eu não vejo isso naquele candidato. Então, você vai exercer o seu direito depois na escolha dos seus presbíteros. E eu tenho certeza que Deus, de maneira soberana, estará conduzindo todo esse processo eleitoral para o bem da sua igreja, para o progresso do reino de Deus. Verso 8 então diz, ao invés dessas atitudes negativas, porque todas as que eu vim falando aqui, não arrogante, não irascível, não dadalvinho, não violento, não cobiçoso, ou seja, são todas coisas que ele não deve ser. E agora então, o que ele tem que ter? Essas coisas então não pode ser desse tipo, tá bom, pastor. E tem que ter o quê? Então agora ele diz, antes, observe que esse antes aqui faz uma mudança na tônica, ou seja, as negativas, as partes podres, que eles não de maneira alguma eu posso ter um presbítero com essas coisas aqui, mas ele tem que ser assim. E aí ele descreve, a primeira qualificação aqui, ele diz, ele deve ser hospitaleiro. Hospitaleiro da ideia daquele homem que abre o seu coração para acolher as pessoas. Ele é hospitaleiro, ele pode ter uma cara feia, porque a maioria dos homens tem cara feia mesmo, mas o coração dele é bonito, porque foi lavado no sangue do Cordeiro. Quando você começa a conversar, você vê que ali é um homem cheio de amor, com o coração disposto a servir, e que está pronto para exercer a hospitalidade. A hospitalidade não diz respeito simplesmente a receber gente em sua casa, eu já falo sobre isso, mas o primeiro ponto é a pessoa que está disposta a receber pessoas no seu coração. Por isso que a nossa Constituição diz que o presbítero tem que dar atenção aos neófitos. Chegou gente nova na igreja, o presbítero é o primeiro que vai acolher, é aquele homem que, vem cá rapaz, eu vou tirar tuas dúvidas, e chama para perto, leva para almoçar, se ele não pode ir para casa, ele marca um local para estar junto, enfim, ele é alguém que acolhe as pessoas no seu coração, depois na sua casa. Porque a hospitalidade também vai para o lar. Tem pessoas que não querem de maneira alguma que ninguém entre na sua casa. O que será que tem lá dentro? Que ninguém pode ir lá ver. Um homem de Deus é um homem hospitaleiro. Vem na minha casa. Jesus Cristo disse isso, né? Senhor, onde é que o Senhor assiste? Perguntaram para Jesus. Jesus, vem ver. Passaram um dia na casa de Jesus, saíram tudo de lá transformado, tudo discípulo de Cristo, depois daquele momento maravilhoso. O presbítero precisa ser alguém hospitaleiro. E nesse sentido, mais uma vez eu volto àquele ponto que eu disse. Observe como é que é a esposa desse irmãozinho, seu candidato. Porque se ele é hospitaleiro, mas a mulher não é, então naquela casa não vai entrar não. Então o casal bem encaixado, os dois envolvidos na obra de Deus, para que a hospitalidade aconteça da melhor maneira possível. Imagina um irmão falar, que bom que você veio. Aí a esposa, né? De novo, não tinha outra casa para ir não? Então, imagine que situação desagradável. Eu falo assim num tom de brincadeira, mas eu conheço muitas histórias de amigos, pastores, que foram recebidos em lugares que eles queriam sair correndo se pudesse, de tão mal recebidos que foram. O presbítero precisa ser alguém hospitaleiro.
coração dele é aberto, a casa dele é aberta. Eu quero receber o povo aqui em casa. Traz as crianças aqui para casa. Pode fazer uma bagunça santa aqui. Traga os adolescentes aqui em casa. Não, pode trazer os jovens. Pode trazer as mulheres aqui em casa. Pode trazer os homens da igreja. Quer fazer um culto aqui? Vamos fazer. A casa dele é uma extensão da igreja. Essa é a ideia. Até mesmo porque no primeiro século, a boa parte das vezes acontecia isso mesmo. Esses líderes da igreja tinham casas ou até alugavam uma casa, iam morar em algum lugar que pudesse acolher o povo de Deus. Isso é algo muito importante. Próximo, o texto diz que ele deve ser amigo do bem. Ele não é amigo do mal, ele é amigo do bem. É alguém que está disposto. A palavra filantropia vem da raiz da palavra grega que aparece aqui como traduzido amigo do bem. Alguém que é um filantropo, uma pessoa que está disposta a fazer boas atitudes em relação aos outros. Ele não olha para alguém já pensando em uma maldade. Não, ele olha para as pessoas, como eu posso fazer o bem para este? Esse homem vai ser presbítero da igreja. Esse homem a gente quer que esteja aqui, servindo ao Senhor. Amigo do bem. O que mais? O texto diz sóbrio. A palavra traduzida aqui para sóbrio também pode ser traduzida como moderado ou prudente. Um homem sóbrio dá a ideia de um homem que não bebeu nenhuma bebida alcoólica, que está ali ébrio, né? Então ele está sóbrio, ele tem pleno discernimento da situação. Infelizmente tem muitos homens que não beberam uma gota de álcool, mas quando eles abrem a boca para dar alguma ideia, você vê que ele não tem juízo não. Você vai conversar, o negócio dele ou arranca a cabeça, destrói de vez, se não quiser não quero nem saber. Então você vê, essas pessoas não estão qualificadas para esse ofício. Precisa ser alguém sóbrio, alguém sensato, alguém que tenha moderação no seu ponderamento, nas suas colocações. Seja sóbrio. Um homem que quando você fala, ele tem a clara noção das coisas. Ele não dá aqueles... Está todo mundo conversando aqui, ele dá uma ideia assim que você fala... Ou só brincadeira, né? Porque hoje em dia tem muito homem que só sabe abrir a boca para piada. Só abre a boca para fazer brincadeira. Nunca vi tanta gente infante, adulto. Nós precisamos ter homens sóbrios. E esses mais sóbrios devem ser eleitos presbíteros da igreja. O texto diz que ele tem que ser justo. Ele tem a vida correta que reflete o caráter do Deus justo. Deus é justo, ele vai ser também. Isso não é justo fazer isso com aquela pessoa. Isso não é correto. E eu aprendi justiça com muitas pessoas na minha vida já. Como é bom quando você encontra alguém que exerce justiça. Encontrei pessoas justas na igreja, encontrei pessoas justas que nem eram da igreja, mas que a graça comum de Deus esteve sobre a vida deles, lhes dando isso. Tive comandantes da aeronáutica que um dos seus pontos era, olha, seja justo. E eu via que aquela pessoa procurava em todo o seu proceder ser justo. Mas eu lamento em dizer que às vezes encontro presbíteros que não são justos. Pastores que não são justos, líderes que não são justos dentro da igreja. Ele tem que ter justiça, forma correta. Graça e justiça vão estar sempre diante dele. Ele é amigo do bem, mas ele também é justo. Não é justo fazer isso com aquele irmão e isso aqui. Então ele vai ponderar sempre lei e graça, justiça e amor e bondade. Essas coisas vão estar bem equilibradas na vida do presbítero. O que mais? O texto diz que ele deve ser piedoso. A ideia de piedoso aqui é a ideia de alguém que fica a sós com Deus, alguém que é devoto a Deus, alguém que gasta tempo intercedendo. E essa é uma das necessidades que nós temos de um presbítero que ora pelo povo e com o povo. Agora, se esse homem não tem tempo para orar, nunca ora por ninguém, então é complicado. O presbítero tem que ser alguém piedoso. Coração dele inclinado, ele não consegue viver sem oração. Martinho Lutero dizia que se ele não orasse 2 horas por dia, logo no início, Satanás teria vitória sobre o dia dele todo. Ou seja, homens que sejam devotos, que gastem suas horas de joelhos, derramando seus corações pecadores na presença do Senhor, e Deus vai ouvir esses homens, Deus vai converter esses homens, transformar esses homens, transformar a sua igreja. Precisamos de homens piedosos, que tenham domínio de si, contrastando com o que eu disse semana passada. Não dado ao vinho, mas tenha domínio próprio. Não entregue ao pecado, mas entregue a Deus. Ele não perde o controle, porque ele está debaixo do controle do Espírito Santo de Deus. Um homem que tem domínio de si.
em todas as áreas. Na área financeira, ele vai governar a igreja, vai administrar os recursos. Se é uma pessoa que não tem domínio de nada, como é que vai ser uma coisa dessa? Nas relações interpessoais, saber até onde vai, não, isso aqui já não vou. O respeito com que ele lida com as jovens, com as adolescentes da igreja, com as senhoras, como ele lida com os homens da igreja, enfim, tem que ser uma pessoa que tenha domínio próprio e que não se entregue às suas vaidades. Olha o que mais diz o texto agora, versículo 9. Apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina. Essa última expressão é muito interessante, porque a palavra aqui traduzida como apegado é de uma pessoa que grudou na palavra. Palavra essa que é a verdadeira, a palavra fiel, não é qualquer palavra. Ele não se apegou a um livro de liderança do James Hunter, me apeguei, é meu livro de cabeceira, agora quer fazer tudo. Não, o que ele se apegou, que é o livro de cabeceira dele, é a Bíblia, a palavra de Deus. Esses preceitos que nós estamos vendo aqui, isso ele persegue com todo o seu coração. É isso que ele quer na sua vida. Ele é alguém apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, que é segundo o ensino bíblico. E por que é que a gente precisa ter esses homens apegados à palavra? Então o texto diz ali, na finalização desse versículo, de modo que tenha poder, ou seja, ele tenha a habilidade, tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. O presbítero tem que ser um homem apegado a esse livro santo, de todo o seu coração, grudado com esse livro. Mas não é necessariamente andando com o livro debaixo do braço toda hora, mas é com esse livro guardado dentro do coração, todos os dias, dioturnamente meditando nessa palavra. E aí vai aparecer alguém que está com dúvida. O que ele vai fazer? Ele tem a habilidade para falar, irmão, abra aí o texto tal. Olha o que o apóstolo Paulo disse aqui. Tem condição, ele tem a habilidade para instruir, para exortar. A palavra aqui traduzida como exortar também pode ser usada para consolar. É alguém que exorta pelo reto ensino, que consola pelo reto ensino, porque a verdade, o ensino correto das Escrituras, ele produz várias coisas. Ele repreende, ele consola, ele desafia, ele desperta, ele choca muitas vezes a gente. Então, o presbítero vai ser alguém que tem habilidade nisso. Como é que ele vai ter habilidade se ele nem leu a Bíblia direito? Nem conhece as histórias bíblicas? Não é dedicado à escola dominical? Não tem o apego, não tem a prática da leitura bíblica diária? Não tem condição. Não tem condição. Está completamente desqualificado. Está ainda no berçário da fé. Como que vamos botar para ser o adulto que vai tomar decisões da igreja? Um homem que não tem apego à Escritura. Nós precisamos disso aqui. Eu diria que desta última qualificação aqui que o texto apresenta no verso 9, é que emanam todas as outras. É do apego à Escritura que vem o homem não arrogante, é do seu apego à Escritura que vai vir o domínio próprio, que vai fazer dele paciente, que vai fazer dele um homem hospitaleiro. É sendo apegado à palavra que ele vai ser amigo do bem, que ele vai ser sóbrio, vai deixar sua loucura de lado, ele vai ser alguém justo em seu procedimento. É apegado à Escritura que ele vai sentir a necessidade de orar mais para viver daquele jeito. Meus irmãos, que tragédia nos nossos dias ver homens que não têm apego à Escritura, que leem às vezes um livrinho aqui, outro ali, mas não tem apego à Escritura sagrada, à prática diária da leitura bíblica. Eles não choram lendo a Bíblia, eles não oram lendo a Bíblia. Que igreja eles vão governar? Que igreja eles vão supervisionar? O que eles vão dizer para os outros? Que consolo eles vão dar para o aflito? Como eles vão governar a casa deles, se eles não têm apego à palavra de Deus? Agora, aqueles que se apegam à palavra, a palavra entra na vida deles. Eles se tornam cheios dessa palavra, que é a mesma coisa de eles se tornam cheios do Espírito de Deus. E isso vai fazer deles pessoas diferentes, transformadas, convertidas verdadeiramente. E eles vão ter poder para exortar pelo reto ensino. Ou seja, eles vão ter a habilidade
para conversar cada coisa. Aquele ali eu tenho que chamar atenção, aquele outro ali eu preciso consolar, aquele outro ali eu preciso amparar, e com todos esses eu tenho que ser paciente. É isso que Paulo escreve aos Tessalonicenses. A gente precisa aprender a lidar com cada situação. E como vamos aprender nisso? Examinando as Escrituras, ela nos tornará sábios. Olha só o que diz 2 Timóteo capítulo 3. Tu, porém, Timóteo, permanece naquilo que aprendeste, que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Esse livro, quem se apega a esse livro de todo o coração, que guarda esse livro no coração, se torna sábio para a salvação. Tem sabedoria de Deus. Pode até ser inculto ou iletrado, mas tem sabedoria de Deus, tem temor de Deus, é apegado às verdades, ele sabe exortar, ele sabe consolar, ele sabe instruir, porque ele está apegado à verdade. E também, ao finalzinho do texto agora, ele tem poder ou habilidade para convencer os que o contradizem. Você pegar um presbítero, que qualquer falso profeta consegue dobrar ele e botar no bolso? Não pode ser. O presbítero vai cuidar da igreja. Sai um pastor fiel às Escrituras, chega um pastor infiel às Escrituras, vai dobrar ele, vai virar a igreja em outra direção. Esse é um dos meus maiores pesadelos. Eu fico pensando, no dia que eu saio da igreja, quem vai voltar para lá? O meu descanso é saber que Deus governa a sua igreja e que Ele chama quem Ele quer, de onde vier. Mas o meu coração fica temeroso. Eu entendo perfeitamente o apóstolo Paulo quando ele diz, olha, essas coisas exteriores que a gente sofre não é nada comparado com a preocupação com toda a igreja. Quem não sofre, que a gente também não sofra. Meus irmãos, precisamos de presbíteros que se tornem morões na igreja, firmes e apegados à palavra. No nosso caso, presbiterianos, pessoas que subscrevam a confissão de fé de Westminster para não deixar a igreja ir para outros rumos, para ter poder de convencer os que o contradizem. Vem uma pessoa, peraí rapaz, você está falando isso aí não está na Bíblia não. Está assim aqui, ó. Ele vai lá e mostra. Satanás não chegou assim para Jesus? Falando, está escrito aqui, ó, tira-te daí abaixo, que dará ordem a teus anjos. Jesus repreendeu por cima e toma em outro versículo. O presbítero vai agir da mesma forma, porque ele é parecido com Jesus. Oremos, irmãos, para que Deus nos dê a graça de termos homens desse calibre à frente da igreja do Senhor Jesus. Que Deus nos dê a graça de vermos homens hospitaleiros, homens que abrem seu coração, sua alma, homens que são amigos do bem, dispostos a fazer o bem e ao mesmo tempo que são justos, piedosos, homens que gastam horas na oração, intercedendo pelo povo, apresentando o povo diante de Deus, homens que tenham domínio próprio, que não se entreguem às paixões pecaminosas desse mundo, homens que tenham sobriedade. Quando abrem sua boca para falar alguma coisa, você percebe um pensamento equilibrado, sóbrio, não inventa loucuras para as pessoas. Homens que sejam apegados à palavra fiel. Eu encerro aqui citando o que sempre vem à minha mente quando eu leio esse apegado à palavra fiel. Alguns dos valentes de Davi, Eleazar, foi um homem que durante uma batalha, a Bíblia diz que ele com a sua espada destruiu os inimigos durante o dia inteiro, e quando acabou a batalha, ele não conseguia soltar a espada, a sua espada ficou apegada à sua mão. Eu fico imaginando terminar aquele dia e o pessoal, vem se lavar, solta essa espada aí, e ele não conseguia abrir a mão. A espada virou uma extensão do seu braço, de tanto que ele guerreou. Em momentos de luta, em vez de se entregar, ele continuou, perseverou, deu uma cãibra, endureceu o braço todo. Eu sei que ele não soltou. Precisamos de homens assim, que não soltem a palavra de Deus por nada, que se apeguem à verdade de Deus, que honrem a Deus. O mundo vai ser diferente quando nós encontrarmos homens que sejam apegados à palavra de Deus, agarrados a essa palavra, e essa palavra preenchendo suas vidas, transformando seus corações,
não apenas para ficar discutindo. O próprio Tito diz que não vale a pena nada disso, evita discussões insensatas, genealogias, contendas, debate da lei, porque não tem utilidade nenhuma e são fúteis, não perde tempo com isso. Tem gente que sabe um pouquinho mais para querer ficar debatendo. Desde de infantilidade. O presbítero, ele é apegado à palavra para ensinar a verdade para o povo. E quando aparecer alguém, ele ter poder de contradizer, de dizer a verdade é essa, não é essa heresia que você está falando aí não. Meus irmãos, que Deus nos dê graça de vermos presbíteros assim em nossos dias. Vamos orar por isso? Vamos suplicar o favor de Deus nesse sentido? Pai bendito e amado, nós não merecemos homens como estes à frente da Tua igreja. Mas tudo que nós temos é pela Tua graça, nada é por mérito. Por isso nós te pedimos mais uma vez, seja gracioso para conosco e nos dê condições de forjarmos nas nossas gerações homens que possam ser um espelho desse, não para a semana que vem, mas ao longo dos anos. Possamos ver os homens da igreja se preparando para melhor te servir. Nossas crianças, adolescentes e jovens, trilhando pelos mesmos caminhos que a Tua palavra aponta, para que no futuro possam ser aqueles que vão estar colocando em ordem as coisas da igreja, sendo os presbíteros da Tua igreja. Ó Senhor, tem misericórdia de nós e por bondade e graça, opere no corações dos homens da igreja para que desenvolvam essas qualificações bíblicas, para que possam viver isso dentro dos seus lares e também perante a Tua igreja. E que Tu venhas colocar no coração de cada membro dessa igreja a convicção correta de em quem votar, para que não venham escolher pessoas desqualificadas, mas que possam votar naqueles que mais parecidos são com nosso Senhor Jesus Cristo. É a nossa oração. Imploramos isso em nome de Jesus. Amém. Recebei, irmãos, a bênção do Senhor. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e as ternas consolações do Santo Espírito estejam sobre todos vocês e sobre toda a Igreja de Deus espalhada pela face da terra, concedendo-lhes bons presbíteros, homens que sejam apegados à palavra fiel, hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe.